Olá, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao conteúdo da Semana de Arte Moderna? Pois é, vocês lembram que uma das características da Semana de Arte Moderna era a influência das vanguardas europeias, né, das vanguardas artísticas europeias. Então, nessa videoaula de agora, nós vamos falar somente sobre essas vanguardas, ok? Então, o que foram as vanguardas europeias? As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir, né, do início do século XX. Então, foi justamente nessa época em que elas surgiram. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo, que eu vou falar nos próximos slides. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, tá? Mundial, gente, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, tudo, gente, teatro, música. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética, ao questionar os padrões impostos anteriormente, certo? Era uma total novidade. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início, lógico, com a Semana de Arte Moderna de 1922, que eu falei na aula anterior. A palavra vanguarda do francês avant-garde significa guarda avançada, o que pressupõe nesse contexto um movimento pioneiro das artes. Então é isso que foram, né, no caso, as vanguardas europeias. Contexto histórico, o que estava acontecendo? Com o advento da Revolução Industrial do século XIX, né? Lembra aí a Revolução Industrial na Inglaterra? E da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações, tá? Naqueles moldes tradicionais. Então, houveram ali várias transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, tudo isso estava acontecendo, tá, gente? Sempre voltado para coisas o quê? Avançadas, modernas realmente. Nesse sentido, a arte demonstrou o quê? Necessidade, obrigação, né? De propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. A realidade não era essa realidade de tecnologia, de progresso industrial, de descobertas científicas, então isso tinha que ser retratado na arte, ok? Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar, né? Não só aquela maneira de apreciar o que tradicional, e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, né? No caso, vocês vão ver que vai ser a vanguarda do futurismo, né? Que surgiu na Itália, futurismo italiano, ok? Então, o primeiro movimento aí da nossa vanguarda europeia que nós iremos destacar vai ser sobre o expressionismo, né? E foi traduzido aqui nesse slide como, o que seria o expressionismo? A representação da angústia. Olha aí, um quadro muito famoso, né? O Grito é uma das principais representações aí do expressionismo. Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo foi um movimento artístico que teve origem com o grupo Die Brücke, nem sei falar, gente, que é alemão, que em português significa o quê? A ponte. O grupo tinha como intuito retratar sentimentos intensos, como medo, angústia, ansiedade, solidão, desamparo. Por isso, as obras expressionistas têm um caráter o quê? Totalmente pessimista, né? Pessimista, até depressivo, né? Talvez agressivo e exagerado, com cores contrastantes, tá vendo? Olha, dá para ver largamente aqui nessa obra as cores contrastantes
e pinceladas vigorosas, né? Aquelas pinceladas bem fortes, digamos. Possuía um caráter deveras subjetivo, né? Porque se a gente está falando ali de pessimismo, de solidão, de ansiedade, nós estamos falando de sentimentos, e sentimento é totalmente o que? Subjetivo, certo? Irracional, pessimista e trágico, justamente para enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Então ali vai ser enfatizado todos os problemas que o ser humano enfrenta por meio dessa visão pessimista, tá? Então tudo isso vai estar o quê? Representado ali na obra, né? No caso nas pinturas e assim por diante, certo? Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, que era o impressionismo, né? Então ele vem bater de frente contra o impressionismo. O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração, né, desse grupo aqui alemão e precursor no caso do expressionismo. Sua obra mais importante, no caso, é O Grito, que é essa obra aqui, uma das mais emblemáticas do pintor. Além dele, merece destaque o nosso famosíssimo artista Van Gogh, que também influenciou profundamente esse movimento. Ok, então, expressionismo aí copiado. Próxima, então, vanguarda que nós iremos ver é sobre o cubismo, certo? O cubismo, olha só como que é expressado essa questão do cubismo. O cubismo é a geometrização e fragmentação das figuras. É isso que é o cubismo, ok? O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e ele é considerado o principal movimento da vanguarda, tá? O mais conhecido, ok? Olha aqui, ó, a obra que nós temos aqui de Pablo Picasso, muito famosa aqui, né? Que fala das damas, tá vendo? Que é todo geométrico, todo fragmentado, ou seja, vocês vão ver o porquê disso. Foi iniciada em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso com a tela Les Demoiselles d'Avion, que são as Damas de Avião, que é essa obra aqui que está retratada aqui, ok? A ideia era de geometrizar e fragmentar, né? Ou seja, cortar as figuras, exibindo vários pontos de vista em um mesmo ângulo, tá certo? Por exemplo, você pode olhar ela que, ao mesmo tempo, ela tá de lado. Aqui dá para você ver que ela tá de lado, mas ao mesmo tempo é como se ela estivesse de frente ou de costas, né? Então você vai ver que são os vários ângulos, né? A intenção do cubismo era esse mesmo, né? De dar essa possibilidade de se ver a obra de diversos ângulos, né? Diversas formas, né? Transformando a noção de tridimensionalidade. Tá vendo? Isso aqui já é uma ideia realmente bem moderna. Representação tão almejada pelos renascentistas, né? Os renascentistas que trouxeram aí o avanço da ciência. Então, enfim, ele tentou traduzir esse avanço que a ciência tinha conseguido, né? Por meio dessa obra, né? Pautada aí por meio da geometrização, certo? Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes. Vocês vão ver que vai ter duas vertentes, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Como assim? O que é isso? Na primeira, que é a analítica, o cubismo analítico, a analítica, as formas e figuras foram tão desconstruídas e tão fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis, tá? Então tem uma parte, essa parte do cubismo analítico, que você não consegue captar direito, né? O que seria a totalidade daquela figura ali. Já no cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas, né? Então dá para você visualizar o todo, mas ainda assim há uma certa abstração, tá? No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas, como Tarsila do Amaral
e Vicente do Rego Monteiro, ok? Então esse foi o nosso tão famoso cubismo. A próxima vanguarda vai ser sobre, que nós iremos falar, é sobre o futurismo, ok? O que seria esse futurismo? Como nós podemos traduzir? A velocidade e a agressividade como propósito. Velocidade, olha só, são as palavras principais. Velocidade e agressividade. O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti, que lançou o manifesto publicado em um jornal francês, Le Figaro, no dia 20 de fevereiro de 1909. No ano seguinte, diversos artistas lançam um manifesto futurista relacionado diretamente com a pintura. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade, do progresso, ok? Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla, né? Ele que fez, então, essa obra, né, que vocês estão vendo aqui. Outros representantes são Alberto, Carlo, Luigi e Dino, ok? Essa obra aqui, gente, ele é tido como, ele está tentando representar a velocidade, né, do automóvel, certo? Toda a velocidade, tá vendo esses movimentos aqui? Eles dão ideia mesmo de algo em movimento, certo? Então é essa experiência que eles querem, os futuristas querem nos passar, entendeu? De algo sempre em movimento, da velocidade, ok? Esses artistas buscavam retratar a rapidez do mundo moderno, apoiando-se em ideias fascistas e cultuando a violência, gente. Alguns integrantes da vertente, inclusive, uniram-se posteriormente ao Partido Fascista Italiano. Misericórdia. Mas é isso aí. No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas, certo? Ok, próxima vanguarda vai ser a vanguarda do dadaísmo. A anti-arte, é isso, viu, gente? O dadaísmo é anti-arte. Como assim, professora? Então, vamos lá. O dadaísmo foi um movimento ideológico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como propulsor dos ideais surrealistas, né, que vai ser o próximo movimento. Além dele, outros líderes do movimento foram o poeta alemão Hugo Ball e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão. Lembra, gente, essa característica aqui lá da Semana de Arte Moderna e do modernismo em si? Liberdade de expressão. Só que a liberdade aqui ela é tão exagerada que ela vai de encontro ao que é absurdo, ao que é irracional, tá? Então, o dadaísmo, ele é meio ilógico, porque eles exaltaram tanto a questão da liberdade de expressão que as coisas ficaram até meio que sem nexo, tá? Sem conexão. A principal ideia desses artistas era criticar, satirizar a norma vigente que havia levado a Europa para um caminho de guerra e destruição. Portanto, a corrente não ficou restrita às artes, pois propunha uma mudança cultural e ideológica, denominando-se como anti-arte. Por isso que eles queriam que fosse realmente ilógico. Olha, tem alguma coisa mais ilógica do que isso aqui? Não tem, né? Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, com seus objetos prontos, ready-made, que se afastam de uma função original. A Fonte, tá? Essa obra aqui que vocês estão vendo, o nome dela é A Fonte. É uma das obras mais representativas desse movimento. Esse A Fonte, gente, tem lógica isso daí, ele parece, na verdade, uma privada, né? Então, ele não é uma privada, é uma fonte. Peraí, mas
Será que uma fonte tem que ter esse aspecto mesmo? Parecer com um vaso sanitário? Enfim, né? O dadaísmo era realmente a representação da anti-arte. E por fim, então, nós vamos ver sobre o surrealismo. O que seria o surrealismo? A busca do universo onírico. O que é o universo onírico? Onírico é tudo que é referente ao sonho, né? Ou seja, ao tudo que é ao subconsciente, tá? Então, vai se buscar sempre, o surrealismo ele vai buscar esse universo, tá bom? Dos sonhos realmente. O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924. Pautado no subconsciente, né? É o que é trabalhado ali no sonho, né? O subconsciente. Esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Fantástica. Eles defendiam o uso do automatismo psíquico como instrumento de criação, né? Ou seja, você deixar se levar realmente pelo seu subconsciente, produzindo dessa forma obras com caráter onírico, calcado no universo dos sonhos, das metáforas, né? Do absurdo em si. Salvador Dalí foi o artista que ficou mais conhecido nessa vertente. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswald de Andrade, né, nas obras dele, e o artista plástico. Os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cícero Dias. Olha aqui essas obras, ó, de Salvador Dalí. Olha aqui, gente, os relógios. Olha só que coisa louca. Aqui ele desconstrói essa ideia de tempo. É como se o tempo escapasse, né? Passasse. Enfim. E aí tem todo esse cenário doido que geralmente realmente só aparece nos nossos sonhos, né? Quando você acha que você está olhando uma coisa e na verdade era uma outra coisa, representava uma outra coisa. Então você vai ver muito essa questão mesmo do subconsciente, do que é fantástico, né? Enfim, aqui também nós temos uma outra obra. Com isso também, peraí, é o rosto de uma pessoa, é uma cabana, é uma... O que é? Né? Então, enfim, novamente a questão do sonho aqui, né? Esse subconsciente fluindo, né? Fluindo a partir ali dos dons artísticos. Bem, é isso aí, gente. Aqui eu trago para vocês a biografia. A biografia está não só relacionada às vanguardas europeias, mas também relacionada à Semana de Arte Moderna da nossa outra aula, ok? Estude, olha aqui, o estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, meus queridos alunos da professora Melissa, e até a próxima aula. Beijo!